Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula hoje? Hoje vamos estar dando início à primeira aula da unidade 2, que fala experimentando a liberdade em Cristo, né? Esse é o assunto, o tema da unidade 2. E o nosso tema geral é a mente de Cristo. Esses assuntos que a gente trata aqui estão sendo baseados no trabalho da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, com o mesmo tema. Eu tenho me baseado por lá. E hoje o título da nossa lição é Uma Mente Desordenada. É um assunto muito interessante, vocês vão gostar demais, espero, né? O alvo da nossa lição é aprender que o domínio do pecado em sua vida causa o quê? Conflitos mentais, enquanto sua carne luta contra o espírito. E esse é o alvo da lição. E os propósitos da lição, que são o que se espera, né, que o aluno alcance ao final do estudo, são, primeiro, no sentido cognitivo, no sentido do saber, ao final, você deverá entender que em Cristo você viverá em paz, livre do conflito mental e do domínio do pecado. Esse é o primeiro propósito no sentido do saber, mas tem outro. Ao final, você também deverá compreender que uma mente desordenada acarreta uma vida ímpia, que não agrada a Deus. Bom, o propósito agora no sentido do sentir, também são dois ou três. Primeiro, desejar que os desejos de Cristo se tornem seus próprios desejos. Outro propósito no sentido do sentir. Ao final, você deverá sentir genuína liberdade e paz ao realizar os desejos de Cristo em sua vida. E, finalmente, conhecer os propósitos, agora sim que são três, no sentido do agir. Ao final, você deverá usufruir da liberdade em Cristo para desfrutar de uma vida abundante nele. Outro propósito, ao final você deverá buscar primeiramente o reino de Deus sobre as demais coisas, ok? E o terceiro, você deverá se deixar ser guiado pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne. Coloquei bastantes propósitos aqui, né? Mas são esses mesmos, né? Que nós buscaremos depois que aprendermos esse assunto aqui, que de fato é um assunto maravilhoso. Eu vou fazer uma breve oração, querido Deus, eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, debaixo da tua graça, do teu amor, do teu poder, e te peço, Senhor, que tu me uses como instrumento em tuas mãos, que abençoe a cada ouvinte dessa videoaula, Pai, que possamos entender, Senhor, que a nossa mente, ela deve ser renovada a cada dia por Ti, meu Deus, e também que devemos deixar o Espírito Santo que habita em nós, o Teu Espírito Santo, agir em nosso favor, para que a nossa mente seja uma mente semelhante à de Cristo, né? Muito obrigada, é a oração que eu te faço, já agradecida, em nome de Jesus Cristo, amém. Então vamos à introdução desse assunto, e eu já vou introduzir com uma reflexão sobre o estilo de vida atual que nós costumamos levar nos nossos dias. Afinal, nós vivemos um tempo difícil de manejar, um tempo marcado, o quê? Pela correria, não é verdade? Pelas distrações e também pelas pressões externas que afetam diretamente a maneira como pensamos. Muitas vezes, nossa mente fica de que jeito? Cheia de preocupações, cheias de medo também, comparações, que é inevitável, né? A gente sempre faz. E também a nossa mente
fica cheia de influências negativas do mundo, né? Quando a mente se encontra, está assim, ela se encontra desordenada. O coração se torna de que forma? Inquieto, né? E a nossa vida espiritual enfraquece como consequência. Mas o chamado de Deus para nós não é esse. É que tenhamos o quê? Uma mente renovada, né? Disciplinada e também uma mente firmada em Cristo. Ora, tenhamos uma mente renovada segundo Romanos 12:2, que diz o quê? Não andem segundo o padrão deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Até aí, depois o versículo continua, né? Então, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Por isso, nós devemos, é o chamado de Deus para nós, que tenhamos uma mente renovada, disciplinada, segundo o que diz 2 Timóteo 1:7, né? Que nós também conhecemos, que diz, porque Deus não nos deu, vamos dizer, um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, essa moderação é o equilíbrio. É para isso que ele nos chamou, para que tenhamos também uma mente disciplinada, moderada, equilibrada, não é? E cheia e firmada, né? Que eu falei, em Cristo, segundo o que diz Colossenses 3, no verso 2, onde ele fala, pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra, né? Então é assim que nós devemos procurar ter as nossas mentes firmadas também no Senhor. Por isso, o estudo de hoje, dessa videoaula, nos convida a refletir. Primeiramente, o que caracteriza uma mente desordenada? Quais as consequências de viver assim? É a segunda reflexão que faremos. E a terceira, e como pela graça e pelo poder do Espírito Santo podemos organizar nossos pensamentos para ter a mente de Cristo. É isso aí. Esse assunto é muito interessante. O nosso objetivo aqui, de modo nenhum, não é apenas, tipo assim, identificar o problema, mas seria, assim, também mostrar o remédio, a solução divina, o remédio divino, né? Que são duas coisas, né? Esse remédio compõe-se da palavra de Deus, e aí da meditação constante a palavra, né? E daí eu já me lembro do Salmo 119, no versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos da palavra de Deus como um farol, como uma lanterna, como uma luz para iluminar esse nosso caminho, né? Muito bem. E também precisamos, além da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo em nós. Mas ele só irá agir se nós deixarmos. Eu tenho sempre falado isso aqui nessas aulas, né? Nós temos que deixar ele agir, porque senão ele vai ficar aqui, respeitar a nossa decisão, ficar entristecido, mas não irá atuar, não irá influenciar em nada. Então, da ação do Espírito Santo. Então, tanto a palavra quanto a ação do Espírito Santo em nossas vidas nos capacitarão a pensar de forma correta, né? De uma forma saudável, diria assim, conforme diz Filipenses 4:8, né? Que vocês já conhecem, eu já tenho dito esse verso aqui, né? Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai, né? Foi Paulo falando lá aos filipenses, né? Na cidade de Filipe. Ele estava dizendo, tudo bem, querem pensar, mas passem por esse crivo, por essas peneiras todas, né? Querem pensar nas coisas aqui, terrenas, então pensem assim, colocando todas essas preocupações. É honesto, é justo, porque o nosso Deus é tudo isso, né? É verdadeiro, né? É de boa fama, então nisto pensai, né? Então, nós, com isso, eu quero dizer que nós vamos considerar, eu acho que é assim, vamos considerar não nos firmarmos em coisas que vão levar a nossa mente para uma situação, eu diria, de confusão mental. Não, vamos seguir os conselhos de Paulo. Bom, aí eu pensei em fazer aqui, trabalhar com a ideia de contrastes de mente, já iniciando com a mente desordenada e fazer um paralelo, fazer uma comparação com a mente de Cristo, que é a mente ordenada, né? Que nós devemos ter ou buscar a ter. Tudo bem? Então, nessa nossa caminhada cristã, né, nós devemos buscar ter a mente de Cristo. Vamos fazer então esse contraste de ideia? E então vamos iniciar pela mente desordenada. A mente desordenada, o nome já está dizendo, possui desejos desordenados, né, ou conflitantes. O que vem a ser isso? Vem a ser que ela possui tanto desejos bons quanto desejos ruins, todos misturados, né? E aí, como fica a nossa vida cristã? Quem está com uma mente desordenada, né? A vida cristã se torna distraída, vê se vocês concordam comigo, né? Instável, distraída, dominada por preocupações, dominadas por medos, não é isso? Ou seja, presa a pensamentos mundanos e carnais, né? Quando a exortação é que a gente fixe a nossa mente nas coisas do alto, em Cristo, né? E tudo isso vai nos conduzir a quê? A condutas ímpias e também carnais, tá? E aí a gente lembra de Romanos 8:8. O que diz Romanos 8:8, né? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. De modo nenhum Deus se agrada, né? Que a gente haja assim na nossa vida. Tudo bem? Agora então eu vou comparar agora com a mente de Cristo. Ora, primeiramente os desejos de Cristo, eles devem se tornar os nossos desejos. Não é isso? Sim, os nossos próprios desejos. Filipenses 2:5, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não é isso que é dito lá? Sim. Então, nós temos que pensar que devemos buscar os desejos de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Eu conheço a palavra, eu sei o que ele deseja, como ele deseja que eu haja nessa situação. Bom, procurando fazer isso, como será a nossa vida espiritual, né? Uma vida organizada, não é isso? Equilibrada, centrada no Senhor. Portanto, nós estaremos firmados ou firmes na verdade, né? A gente sabe que Cristo é a verdade. E também cheia de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, né? Então, nós teremos uma vida cristã conduzida pelo Espírito Santo, né? Olha só,
Portanto, uma vida piedosa, de genuína paz e liberdade, porque Cristo também nos dá liberdade, nos libertou da escravidão do pecado, né? Não que para que eu volte a pecar outra vez, não é isso, embora sejamos pecadores, mas ele nos dá liberdade, né, de agirmos conforme ele tem nos ensinado, né? Ou seja, vamos pensar outra vez, uma mente desordenada é como, veja bem, uma casa bagunçada. É ou não é? Difícil de encontrar o que é importante nela, pois a casa está com tudo fora do lugar, né? Assim, levando para a mente, fazendo esse paralelo, né? Ela está cheia de ruídos, a nossa mente. Enquanto a casa está cheia de sujeiras e de bagunças, né? Estou aí fazendo essa comparação. E tudo isso vai atrapalhar, né? No caso da mente, nossa maneira de pensar, nossas ideias ficarão confusas. Porém, quando o dono da casa chega, que é Cristo, o que ele vai fazer na nossa mente? Em nós, ele vai organizar, né? Por ordem. É assim que o dono da casa também, quando chega, que encontra tudo bagunçado, os filhos bagunçados, ele também vai fazer o mesmo, vai por ordem, né? E no caso da nossa mente, nós teremos clareza de raciocínio quando a nossa mente novamente se organiza, né? E acima de tudo, teremos paz, tá? O que todo cristão, então, deve almejar? É claro, ele deve almejar ter uma caminhada de sucesso, né? No intuito de ir se tornando semelhante a Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor a cada dia, né? E sabemos que Jesus, através do seu Santo Espírito que habita em nós, nos guiará nesse intento, porque ele sabe da intenção do nosso coração, então ele nos guiará, né, nos capacitando e nos conduzindo de tal maneira que a nossa vida espiritual glorificará a Deus, aleluia. Como que nós glorificaremos a Deus? Com os nossos bons testemunhos, né? Com o nosso desejo de sempre agradá-lo. Afinal, esse deve ser o desejo de todo cristão, né? Não é verdade? Mas que para que tudo isso venha acontecer, Deus, não esqueçam, Deus deve operar em nossa vida. Ele deve estar presente de tal maneira que começaremos a cultivar em nós a mente de Cristo. Não exclua Deus da tua presença, o agir do Espírito Santo, não negligencie, né, essa riqueza que temos em nós, que é a presença do próprio Deus, né, através do seu Santo Espírito. Bom, e daí sentiremos a necessidade o tempo todo de priorizar o reino de Deus, né? Pedindo mesmo ao Espírito Santo que renove nossa mente para que os desejos de Cristo, né, sejam os nossos próprios desejos, a fim mesmo de facilitar o quê? A obra, né, que o nosso Pai Celestial tem para a nossa vida. Assim como foi, né, com Cristo, em relação ao desejo do Pai, de Deus Pai, né, lá no Getsêmani. Não foi assim? Cumprindo a sua missão de morrer por toda a humanidade perdida para a remissão dos seus pecados. Ele concluiu a sua missão, a sua obra, porque ele firmou, né, a sua mente no desejo do Pai, né? Agindo dessa forma, nós também cumpriremos a vontade de Cristo para nós, né? E cumpriremos assim os seus desejos. Passando então a sentir o quê? Uma genuína
paz e liberdade, porque é isso que Deus nos dá o tempo todo, né? Quando ele diz, deixo-vos a minha paz, ele vai estar atuando de tal forma que nós vamos sentir tanto a paz quanto a liberdade. Para quê? Para estarmos desfrutando de uma vida abundante, né? Que desde aqui da terra, não só a vida eterna, mas desde já, que só é possível, só se tornará possível se nos libertarmos do domínio do pecado. Ele não pode dominar a nossa vida espiritual, né? Então, só será possível se nos libertarmos do domínio do pecado e vivermos no Espírito, né? Embora sejamos pecadores, se nós alimentarmos o Espírito, lembrando daquela guerra diária que todo cristão trava em si, né? Que se opõe, que é a carne contra o Espírito. Se nós alimentarmos bem o Espírito, nós conseguiremos, né? Com que o pecado não nos domine. Tiago, no capítulo 3, no verso 18, diz que o fruto da paz semeia-se na justiça, né? Perdão, o fruto é o inverso, que o fruto da justiça semeia-se em paz. Eu inverti. Semeia-se em paz, não é verdade? Mas somente aquelas pessoas que promovem a paz. Como que elas promovem a paz? Por suas ações, por suas palavras, suas condutas, pelos seus relacionamentos diários, não é verdade? Sendo verdadeiros agentes de paz. E aí Tiago diz, olha, o fruto da justiça semeia-se em paz. E é verdade, né? As pessoas que agem assim verão o fruto da justiça se cumprir em suas vidas, em suas próprias vidas, pois viverão segundo a sabedoria de Deus. E como é que é a sabedoria de Deus? Viverão segundo a sabedoria de Deus, que é pura, pacífica, cheia de paz, cheia de misericórdia também e de bons frutos. Não é verdade? Contrastando com a sabedoria terrena, né? Terrena, animal, diabólica, que a própria palavra de Deus diz, que é como a sabedoria do homem. Como é que é? Ela é egoísta, ela é destrutiva, né? Cheia de invejas, guerras, contendas, que mais? Divisões, cobiças, deleites, promovendo sempre o quê? Conflitos e ambição egoísta, né? Porque o homem por si só já é egoísta, já nasce egoísta, né? Você vê uma criancinha, ela é inocente, mas tira um brinquedinho dela, né? Ela não quer dividir, parece que o homem já nasce, né? Um pouquinho com esse egoísmo, já faz parte da natureza do homem, né? Então, essas atitudes, ambições egoístas que ele tem, vai levar sempre a atitudes destrutivas, né? E não a frutos de paz. Ao contrário, somente a discórdias e sofrimentos. Então, toda aquela sabedoria de Deus que eu falei há pouco, que é pacífica, né? Que é cheia de misericórdias, enfim, ela contrasta com a sabedoria humana, a sabedoria terrena, animal, diabólica, né? O egocentrismo. Se nós não tomarmos cuidados, não vigiarmos, né? Não dermos ouvidos ao Espírito Santo, é assim que agiremos, segundo a nossa autossuficiência, o nosso egoísmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto talvez venha o outro. Agora é assim, né? O mundo cada vez as pessoas pensando em si, são as pessoas, vamos dizer, que não têm Deus
no seu coração, não conhecem a Jesus, né? E que de modo nenhum vão priorizar assim o reino de Deus. E aí vem as divisões, cobiças e tudo que eu falei. Então nós precisamos lembrar que temos em nós duas naturezas, eu falei há pouco, né? Que se opõem e guerreiam entre si, que é a natureza terrena e a espiritual, natureza carnal e a espiritual. Essas batalhas, esses conflitos são que os cristãos, em geral, travam em suas mentes. E esses conflitos, essas batalhas serão tanto mais frequentes, mais evidentes, quanto menor for o tempo que esses cristãos se dedicarem à oração e à meditação à palavra de Deus. Então, nós temos que viver em espírito. E viver em espírito é orar, né? Orar, estar sempre em espírito de oração, esteja fazendo o que for e meditar na palavra. O que diz Tiago? Segundo lá diz Tiago, a luta da mente, vamos botar assim, a luta na mente do cristão se deve ao fato de nossos desejos lutarem entre si. E isso acontece, isso que eu acabei de falar, né? A luta que eu digo da mente com as duas naturezas, né? A terrena e a espiritual. Então, essa luta acontece quando o pecado domina o cristão, tá? E ocorre aonde? Na mente, surgindo assim esses conflitos mentais que eu falei há pouco, né? Enquanto a carne lutar e predominar contra o espírito. Enquanto ela estiver ganhando aí, vão acontecer esses conflitos mentais. Isso vai criar no cristão o quê? Uma mente desordenada, que tem bons e maus desejos, né? Que se misturam e se entrelaçam de tal maneira que acabam criando uma desordem mental. Afinal, você sabe o que Deus quer e você também tem seus desejos egoístas se você der ouvido à sua carne. E aí você começa a ter essa confusão mental que não é o que agrada a Deus. Tudo bem? Enquanto a mente lá de Cristo, né? A mente de Cristo era uma mente ordenada, era uma mente equilibrada, pois Jesus dominava de tal maneira, né, o seu pensamento, que sempre cumpria seus propósitos e obras divinas, piedosas entre os homens. Aí você vai dizer, mas ele era Deus. Não, mas ele era 100% homem também, 100% divino, tudo bem. Mas ele veio como homem, 100% homem. Né? A divindade estava latente dentro dele. Ele a utilizou quando chegou a hora. Mas ele veio como homem, senão não teria sido válido o sacrifício de Cristo. Por um homem não entrou o pecado? Por um homem deveria sair o pecado. Assim Deus disse, mas teria que ser um homem santo. E aí veio Jesus, né? Tudo bem? Agora, no caso, voltando, no caso da mente desordenada, né, os maus pensamentos do cristão acabam prevalecendo sobre a sua vontade. E aí é que entra o problema. Ele sabe qual é a vontade de Deus, ele tem vontade de cumprir, mas aí os seus maus pensamentos acabam prevalecendo no caso da mente desordenada, o levando a quê? A mais condutas, né? Aos maus testemunhos de vida cristã. Aquele ali, puxa, nem parece que é evangélico, olha o que ele está fazendo, o que ele faz, arruma confusão com o vizinho, ele não sei o quê, briga com a esposa, grita, né? É o tempo todo uma pessoa desequilibrada, né? E aí tudo isso vai o impedir de realizar a vontade de Cristo em sua vida. É muito grave. Nós temos que meditar nisso, porque se deixarmos, agiremos dessa forma. Não adianta dizer, eu não. Nós somos fracos, né?
e somos também humanos. Temos a natureza carnal em nós, né? A menos que o cristão, né, experimente a verdadeira libertação em Cristo, né? Se deixando o quê? Ser guiado pelo Espírito Santo, né? Para não satisfazer os desejos da carne. Estou frisando para vocês verem. A voz do Espírito, ele fala o tempo todo conosco. Não haja assim. Não é por aí. Ele está falando. Então, a gente tem que parar e ouvir o que o Espírito Santo está falando e querendo nos conduzir, a forma com que ele está querendo que a gente conduza a situação, né? Agora, isso tudo nos leva a meditar numa coisa, nos leva a lembrar que a mente nossa é o campo, a mente é o campo onde as batalhas mais intensas acontecem. É ou não é? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Para não desordenar as nossas mentes. Assim, não se engane não, hein? Ó, querem ver? Pensamentos de medo, de incapacidade. Ah, eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. Pensamentos de ansiedade, a pessoa ficar ansiosa, nervosa. Tudo isso tentam nos enfraquecer, assim como os desejos egoístas, né? Tentam nos pedir, né? Nos levar, é melhor falar assim, tentam nos levar a pedir a Deus algo motivados por esse mau sentimento. Cuidado! Qual é o mau sentimento? Que eu estou me referindo ao egoísmo. Então, de repente, os nossos desejos egoístas que temos, que somos humanos, carnais, né? Se nós não vigiarmos, poderão nos levar a pedir algo a Deus motivados pelo egoísmo, por esse mau sentimento. Então, vamos então vigiar, né? Muito bem, pois a palavra nos lembra o quê? Que Deus já nos concedeu poder, já nos concedeu em Cristo um espírito de poder, né? Para quê que ele nos concedeu esse espírito de poder? Para vencer, né? Vencer esses maus pensamentos. Já nos concedeu também em Cristo um espírito de amor, né? Amor para quê? Para suportar, né? As crises, as situações. E já nos concedeu em Cristo também, lembra que eu falei? Um espírito de equilíbrio, de moderação, para não nos deixar desordenar a mente. Conforme o que eu li lá em 2 Timóteo 1,7. Vocês li há pouco, né? Eu comentei há pouco, porque Deus não nos deu o quê? Um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não foi o que eu falei para vocês? Sim. Assim, todos nós, todo cristão deve caminhar com as seguintes certezas. A primeira certeza que você deve caminhar, você mesmo, que é cristão, sua mente está guardada em Cristo. A segunda certeza que você não pode esquecer é que o seu coração está seguro em Deus, né? E a terceira coisa, sua vida é conduzida ou deve ser conduzida pelo Espírito Santo, que o ajuda o tempo todo, ordenando seus pensamentos quando eles estiverem confusos, né? Mas temos que deixar ele agir, o Espírito Santo agir, né? Não se iluda, os desejos que sobressaem em nossas vidas são aqueles que estão vencendo essa batalha que eu me referi entre a carne e o espírito. Assim, vocês devem vigiar. E eu vou fazer uma pergunta a vocês agora. E quem tem vencido essa batalha em sua vida? A carne ou o espírito? Quem? Meditem. Para responderem a essa pergunta, que só vocês podem
responder, pensem no seguinte: meus desejos estão mais pautados, mais firmados ao amor, às coisas materiais ou espirituais? Outra coisa que vocês deverão meditar para responderem quem tem vencido essa batalha, se a carne ou o espírito, é o seguinte: minhas vontades causam conflitos em minha mente ou estão afinadas à vontade de Deus? Hein? Pensem nisso aí, vocês saberão responder a essa pergunta com honestidade, né? E sempre que sentir a sua mente, diria, cansada, carregada, lembre-se o seguinte: a paz de Cristo. A paz de Cristo, ela é a chave que organiza os pensamentos e acalma o coração, não é verdade? Quando lá em João, no capítulo 14, verso 27, né, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, né? Então, vocês meditem nisso aí. Vou fazer uma exortação, não sei se eu posso chamar exortação final, não acho que eu não... É o seguinte: alimente o espírito, alimente o seu espírito, fixando a mente em Cristo, meditando na palavra, buscando ouvir a sua voz, né? E se deixando ser guiado por Ele, né? Pela palavra, por tudo, pela palavra de Deus. Agora vamos concluir essa videoaula. Deixe que os bons desejos, aqueles que glorificam o nome de Deus, o nome do Senhor, deixe que eles sobressaiam e vençam os maus desejos, que você sabe bem quais são. Para isso, vivam na dependência do Espírito Santo diariamente, ok? Isso nos fará o quê? Nos fará semelhantes a Cristo e também nos ajudará a jamais satisfazermos os desejos da carne. Gálatas 5,16. E assim nos livraremos de ter uma mente desordenada. Eu falei Gálatas 5,16. O que diz Gálatas 5,16? Eu vou fechar essa videoaula com esse versículo para vocês. Gálatas 5,16 diz o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Um beijo no coração.